forma de comida em vários níveis do poço, sempre buscando um filho que depois é encontrado na figura de uma menina lá no 333. Mas aquela mulher, ela tem uma característica dupla, ela é estranhamente agressiva, porque ela chega a matar as pessoas, mas o único que trata ela com um certo carinho é o cara do livro Dom Quixote. E ele fica emocionado e quer ajudá-la. E ela olha para ele assim de um jeito, né? Te lembra, Beatriz? Sim. Que ela reconhece uma solidariedade nele. E aí ela o salva depois daquele cara que queria comê-lo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma agressividade incrível em busca de uma solução, que é outro paradoxo do filme e até difícil de entender. Que é a menina. Porque ela busca uma criança e, ao mesmo tempo, é altamente agressiva com todo mundo. Tá, mas só com ele, não. Doutor Maia, não parece assim que, no fundo, a gente chega na criança, e daí tu chega na criança de todos nós? Mas é porque a criança sempre, tu pode ver, tem muitos filmes que surge depois sempre um nenê, uma criança, Sim. Porque na criança está o ideal esperança possível de uma mudança, né? E a esperança da continuidade. Da continuidade. E, ao mesmo tempo, aí entra outra metáfora mais sofisticada, que é se eu consigo achar essa criança idealizada, que é a chamada criança, até se coloca, a criança crística, né? A criança mística dentro de mim, eu encontro realmente a solução. Porque, segundo esses teóricos de linha assim, mais profunda, psicanalítica, e até os que lidam com o misticismo mais profundo, tipo o mestre Eckhart, ele diz que nesse nível profundo nosso, o bem e o mal estão juntos. E que à medida que eu evoluo no mundo, eu tenho contato com o bem e o mal como oposições. Mas o caminho do encontro pessoal comigo é de como lidar com isso de uma forma em que eles se misturem e eu entre naquela zona que nós falamos já. Qual é o bem maior e o bem menor? Qual é o mal maior e o bem e o mal menor? E que trocas ético-morais são essas que nós temos que aprender pessoalmente através dessas crises que a gente vive e que o poço é uma delas, né? E que é o sistema, que é o opressor e que não nos deixa nem tentar entender esse processo. Tu vê a mulher que o cachorrinho que ela falou, ela viveu trabalhando ali e perdeu o sentido do que ela estava fazendo. E aí foi para o poço para morrer, porque o sentido dela se perdeu completamente. E aquela mulher que anda pelo buraco matou o cachorrinho dela. Por quê? Quer dizer, se morreu todas as esperanças, e parece que essa é a nossa vida constante. Em busca de esperança, sendo objeto de estar sempre, a nossa esperança sendo morta pelas desilusões que nós enfrentamos. E a cada Por dia isso que o Rogério tem uma ideia boa em relação aos adolescentes, quer dizer, como manter a esperança. O Maia falou uma palavra aí, Bea, que eu acho que é fundamental, né, nessa nossa mesa de debates aqui, né, que é a palavra sentido, né? Eu acho assim que tu falou assim que o sistema oprime, o sistema ele é interessante, porque o sistema ele não é um ente, né? Ele é líquido. O sistema, quem é o sistema, né? Onde está o sistema? Mas o sistema, ele na realidade, de certa forma, ele acontece de uma forma em que quando e como e onde nós podemos achar o sentido das nossas vidas. Quando é que nós podemos meditar, filosofar, né? O ócio criativo que aquele filósofo italiano Domenico De Masi, né, falava. Quando é que quem é que pode ter o luxo do ócio criativo? Quem pode ter esse luxo do ócio criativo? Se aquele pai que foi agora há pouco aí pra gente, ele trabalha 16 horas por dia e não consegue nem conhecer o seu filho,
Como é que nós podemos ter esse luxo do ócio criativo? E aí podermos achar o sentido. Qual é o sentido? Porque eu acho que se nós não acharmos o sentido de nossas vidas, o vazio, o sistema, na realidade, alimenta esse vazio para que ele seja suprido com o quê? Com mercadorias e com consumo. Exato. Exatamente. E nós somos só isso para o sistema. Nós somos. Ou cada momento é uma coisa. Tu não é um ser humano. Tu é um cliente, tu é um segurado, tu é um contribuinte, tu é aquele que vota, né, um eleitor. Então, tu tem inúmeras personagens dentro do sistema, mas a tua essência, enquanto pessoa, ela se dilui, ela desaparece. É mais ou menos o que a Beatriz falou sobre a liquidez. Esse tipo de posição do sistema é infiltrativo, é líquido. Tu recebe a qualquer momento, tu está sofrendo uma infiltração que, como não há um objeto de medo, o que eu tenho medo? Não tem um objeto me ameaçando. Tem o quê? Uma situação que me ameaça, mas que gera não objeto de medo. O que eu tenho medo? Eu tenho angústia. E a angústia, num instante, se transforma em, sem sentido, depressão. Então, aí é que eu tenho que ser capaz de aumentar minha expertise para lidar com o sistema infiltrante, capaz de me ameaçar o tempo todo em qualquer esquina da minha vida. Então, essa expertise é que deveria ser aumentada no sentido assim de eu entender que é uma complexidade que nos exige hoje, que talvez nunca a humanidade tenha passado por um sistema tão forte como esse, porque ele, de certa forma, é mundial e está tomando conta do mundo inteiro. Mas obrigando, então, eu a ter uma expertise de autopercepção cada vez mais sofisticada para poder chegar, então, nesse ócio criativo, como falou o Rogério, e ser capaz, eu, individualmente, de entender esses movimentos que me assolam, me ajudando também, então, por essa pressão, a encontrar algo que me dê ou mantenha o sentido em mim criativo e positivo de viver essa existência, que aqui eu não sei bem por que eu estou aqui, mas que eu tenho que entender de alguma forma mais sofisticada. Talvez, então, o nosso diálogo aqui seja estímulo para que as pessoas se antenem mais de que é uma responsabilidade altamente pessoal minha de abrir esse campo. Para mim. Eu não vou ter salvação lá fora. Agora, doutor Maia, quando a gente fala não tem medo, olha só, no sistema, tá? Não é o caso da maioria das pessoas que eu conheço, nem meu, nem seu, nem do Rogério. Mas tem pessoas que têm medo, por exemplo, se o seu celular estiver mais antigo, se o seu carro está mais antigo, porque ela acha que essa pessoa tem medo de ser vista como um fracassado. Porque, afinal de contas, está com um modelo velho de carro, está com um modelo velho de... Então, esse medo é um medo que permeia uma parte da sociedade que mantém todos esses canais de... Por exemplo, para mim, hoje, eu li isso, ouvi isso há alguns anos atrás, e acho que é bem isso. Quer dizer, um shopping, o que é? Um shopping é uma catedral do consumismo, né? Pois é, mas tu vê que esse medo que o consumo gera, que é bem objetivo, como tu disse, um celular, me obriga a, então, trabalhar mais para conseguir esse celular. Exato. Só que, à medida que eu consigo essas coisas, eu tenho que me dar conta que, ao suprir-me com consumo, eu realmente, como a gente já viu nesses série de trabalhos, eu estou suprindo, assim, a mim mesmo, no sentido não da fome, porque a fome, eu estou com fome, como e fico satisfeito. O consumo, quanto mais eu consumo, mais fome me dá. Essa percepção é que essa pessoa deveria ter, que esses alimentos consumistas, fora a alimentação, não me satisfazem. Como se dá conta disso? E não ficar angustiado? Eu acho que o Maia traduziu perfeitamente, eu ia falar algo parecido, que é o seguinte: o sujeito foi capturado pelo consumismo, pelo consumo.
ele está capturado. Ele entrou num mundo. Vamos fazer uma imagem de que nós estamos num mundo virtual, certo? Num certo mundo. E que esse mundo, o sentido da vida desse mundo é o consumo. É o consumo. Então, nós temos o que move o capitalismo chama-se marketing. Sem marketing e propaganda não há capitalismo. Vamos ouvir de novo, né? Sem marketing e propaganda não há consumo, não há capitalismo. E o marketing é uma ciência que criou para capturar as mentes e fazer com que a gente pense que sem o carro novo, sem o celular novo, nós não somos. Nós não somos. Então, a questão do sentido, o sentido, ele passa a ser o sentido do consumo. É como uma lavagem cerebral. Na realidade, é uma lavagem cerebral. Sim. E não alimenta. Eu estou sempre com fome. Exatamente. O produto não é entregue. Sim, o produto não é entregue. É como se fosse um imenso buffet que todos os dias ele está perfeito e eu nunca consigo chegar nele. Não me satisfaço. Tu sabe que agora, Beatriz e Rogério, eu me lembrei para busca de sentido, um livro famoso que é do Viktor Frankl, um psicólogo num campo de concentração. Ele era um médico judeu que estava num campo de concentração nazista, e nesse livro ele descreve que se tu está num campo de concentração onde não há sentido nenhum, porque o único sentido é a morte, ele descobriu nele e em outras pessoas ali que mesmo naquela situação absolutamente sem sentido e de morte, é possível internamente abrir campos de sentido. Então, quem quer, vamos dizer assim, entender melhor esse ponto, eu aconselho esse livro, que hoje é antigo o livro, não sei se tem na livraria, mas o psicólogo no campo de concentração. Mas, doutor Maia, fazendo uma analogia, se não for muita bobagem, eu hoje estou num campo de concentração, com medo de morrer, por isso que eu estou aqui dentro. Eu estou com medo de ser contaminada pelo coronavírus. Eu estou aqui dentro de casa, num campo de concentração, high-tech, verdade, mas não posso sair. Tenho medo da morte, por isso que eu estou aqui, e não tem sentido nenhum. Mas tu vê que tu tem sentido falando comigo com o Rogério. Não, doutor Maia. Não, doutor Maia. Não, mas na verdade eu não estava falando de mim. Eu estava falando de quer dizer, as pessoas, nós estamos vivendo isso. Não, tá certa, Bea, tá certa. Mas aí assim, supondo que seja realmente essa privação, certo? É uma privação da nossa liberdade, né? Como um campo de concentração, vamos assim dizer, claro, guardadas as proporções. High-tech. Mas aí a pergunta é assim, diante dessa angústia, eu tentar sair desse mundo virtual, né? E tentar encontrar o sentido. Tentar encontrar um sentido em cima de uma frustração, de uma privação. Essa é a questão. Isso, evidente que nós não vamos poder suprir isso com o prazer, com a droga. Essa é a questão. Porque uma pergunta que todo mundo me faz, né, como eu trato muita adicção, né, muito vício, é assim, não tem como enfrentar o vício sem sofrimento, sem a perda, sem a falta. E aí é que está a grande questão das pessoas. As pessoas não querem pagar o preço. Essa é a questão. Então, mas agora... Não vou falar as pessoas, fala nós, né? Agora nós estamos nessa situação. E é global. E não, interessante tudo isso é que não é assim num campo de concentração. É global. As pessoas tinham aquela ideia, não pode parar, o capitalismo não pode parar, o comércio não pode parar, nada pode parar. Era uma pressa, uma coisa louca que a gente estava vivendo. E, de repente, todo mundo parou. Isso que está me deixando, assim,
curiosa para saber o que vai resultar de tudo isso, porque tem